Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a localização espacial e a dispersão industrial. A localização das indústrias no Brasil surgiu os padrões comuns. Essas atividades em todo o mundo, em primeiro momento, houve uma marcante concentração das indústrias indeterminada em região, para mais tarde acontecer exatamente o oposto. Concentração industrial. A indústria brasileira começou a se concentrar no estado de São Paulo, no período que vai de 1907 até 1920, na origem dos capitais da economia da cafeira. Em 1920, São Paulo participava com mais de 30% de número industriais do país. Na primeira fase do processo, a industrialização brasileira, de 1930 a 1960, além do capital de comércio do café, São Paulo meio que reuniu os principais registros por desenvolvimento dessa atividade. A mão de obra assalariada, imigrante, favorar vias que ligavam o interior de Porto de Santos. O mercado consumidor que se formou no capital paulista e seus arredores, com forças de economia de São Paulo, o poder político do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, até 1960, na região sudeste. Firmou-se como maior concentração industrial no país. O Triângulo de São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, passou concentradas atividades secundárias. Sudeste em todo o Brasil. No fim da década de 1980, já era nítidos os sinais de dispersão industrial no Brasil. Esse processo ele passou a ocorrer em duas escalas: no território brasileiro, a escala nacional, buscando expandir para outras regiões dentro da região sudeste, né? Já industrializadas. No primeiro caso, planos do governo federal procuraram instalar pelos polos industriais. E em outras regiões, como o norte, Zona Franca de Manaus, o nordeste baiano, no segundo caso. O fator decisivo para o processo da descentralização industrial por Estado, municípios, para receber as instalações de grandes empresas transnacionais, chamada de guerra fiscal, que consiste em conceder destes terrenos para outras fábricas, até a isenções parciais, né, de todos os impostos, a distribuição espacial das indústrias no Brasil, né? E agora a região sudeste, que eu vou falar um pouquinho. Mesmo diminuindo a importância da indústria no conjunto das suas atividades econômicas, em virtude incentivou fiscais oferecidos principalmente pelas regiões sul, nordeste, sudeste, permanece como a região industrializada no Brasil, em todo, como destaque triângulo formado pelas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O São Paulo é o estado que possui todos os ramos industriais, como os bens de consumo são não duráveis, alimentos, bebidas, vestuário, material de higiene. Bens de consumos duráveis,
aviões, automóveis, eletrodomésticos, entre outros. A indústria da base, a produção de metalurgia, no caso, desculpa, da siderurgia, cimento, produtos químicos, que se encontram distribuídos por cidade de São Paulo e a sua área metropolitana. Bens de consumo, por 4 principais eixos industriais e segue as suas principais rodovias. O eixo Castelo Branco, né? Raposo Tavares destaca-se pela produção dos cimentos, bens do consumo em geral. Sorocaba em seu principal centro urbano. O eixo Ianguera, Bandeirantes, o Washington Luiz, essas rodovias exercem papéis de ligação de capital como importantes cidades do interior de São Paulo. Minas Gerais, ao longo das 2 primeiras rodovias, alinham-se vários estabelecimentos industriais. Enumera cidades: Jundiaí, Araras, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Orlândia e São Joaquim da Barra. E no outro eixo da Washington Luiz, localizado em São Carlos, Ianguera, entrando, o principal cidade é Campinas, que abriga um dos importantes tecnopolos do país. O eixo Anchieta, imigrantes, liga o Planalto à Baixada Santista, aonde estão localizados eixo formado pela Via Dutra, indústria automobilística, aeronáutica. São os destaques desse eixo, que tem a cidade de São José dos Campos e outro grande polo tecnológico do país. Atualmente, o interior do estado de São Paulo, a terceira maior área industrial, né, brasileira, pois recebe cada vez mais indústria da região metropolitana de São Paulo, que encontra nas cidades paulistas de vantagem das cidades anteriormente, né? O Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre o Rio de Janeiro. É o segundo da IBGE, indústria fluminense, que cresceu de 13,3% no primeiro bimestre, em 2000. O Rio de Janeiro é o segundo estado mais industrializado do Brasil, concentrando suas atividades no ramo da extração do petróleo. Bacia de Campos da plataforma continental. Volta da Redonda, o químico farmacêutico Grande do Rio, a área metropolitana do Rio de Janeiro, né? Envolvia a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e outras cidades que destacam recebendo tanto investimento nacionais quanto estrangeiro. Bom, o meu trabalho é esse. Obrigado. Tchau.